6 horas e 55 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E agora nós vamos lá para o estúdio da Rádio Crítica FM conversar com a Adeilson Albuquerque e a Micaele Cevalho, que estão ao vivo na 93.1. Olá, bom dia, meninos. Bom dia, Adriane. Bom dia a todo mundo que está assistindo o Manhã no Ar. Ainda há pouco a gente conversou aqui com uma economista que deu algumas dicas de como usar o 13º salário, que é uma renda extra que entra agora no fim do ano. Além dessa renda, tem muita gente aguardando ansiosamente pela restituição do imposto de renda. Tem lote sendo pago hoje, né? Tem sim. Hoje é o penúltimo lote, Adriane, diz que vai ser disponibilizado, né, pela Receita Federal. Só para ressaltar que quem não receber, por exemplo, a restituição do imposto de renda, neste lote, pode esperar, por exemplo, até o último lote que vai ser disponibilizado pela Receita Federal no mês de dezembro. A gente vê, inclusive, aí 5, 10 reais, né, nas nossas imagens, 100 reais, que é um dinheiro que entra indiscutivelmente para quem está em dia, vamos colocar assim, com a Receita Federal. Quem não estiver neste lote agora de novembro do imposto de renda, nem no dia de dezembro, que é o último deste ano, está automaticamente na malha fina do leão, ou seja, vai ter que se tratar, no caso, com o fisco, né? Está com dívidas, principalmente do ano que se refere a 2008 a 2015. Então, quem, por exemplo, não receber a restituição de imposto de renda, ainda pode esperar, por exemplo, para o mês de dezembro. Porém, se não receber, aí tem que realmente ir junto ao site da Receita Federal para consultar o porquê que não recebeu e, consequentemente, pagar uma possível dívida, né, com o fisco, se não cai na malha fina para o ano que vem, Adriane. É isso mesmo, né, Adeilson? E quem já fez a sua declaração, muita gente, às vezes não vai receber porque não tem o que ser restituído. Outros casos, as pessoas têm que pagar, né, para o imposto de renda. Outros receberam ao longo do ano, foram liberados alguns lotes. E uma forma de você saber se vai receber ou se vai ter que pagar, se caiu na malha fina, é acessando o site da Receita, né, Adeilson? Você coloca lá o seu CPF, a senha cadastrada no ato da declaração do imposto e tem acesso a essas informações. E é muito tranquilo, é muito fácil. Particularmente, já fiz isso, já recebi, né, minha restituição no mês de agosto e fiquei super feliz, assim como é a sensação de todo trabalhador, né? Então é muito fácil, é só você ir lá no www.receita.fazenda.gov.br e aí lá você vai no item, né, restituição do imposto de renda, você coloca o seu CPF, como você citou muito bem, aí já tem a informação, se você vai receber mesmo, se está liberado a sua restituição neste lote ou ainda não. E aí, se você não receber neste lote, verifique no lote do mês de dezembro, aí sim, se realmente não estiver liberado para você, você tem que quitar a sua possível dívida com o fisco. Senão, você vai sofrer algumas sanções, vai ficar meio prejudicado. Adriane Diniz, só para ressaltar, mais uma vez, o site é o www.receita.fazenda.gov.br. Em 2016, no caso, neste ano, o fisco recebeu quase 28 milhões de declarações de imposto de renda até o dia 30 de abril, que era o prazo legal. E às vezes você nem vai ter uma dívida se cair na malha fina. Às vezes é um problema na documentação, deixou de apresentar alguma coisa ou declarou um valor recebido e a fonte pagadora declarou outro, aí dá esse conflito e é preciso ajustar. Você pode até não ter que pagar essa dívida, mas pode ter algum tipo de problema e precisa regularizá-lo junto à Receita Federal. Agora, mudando de assunto, uma proposta de emenda constitucional quer retirar o fórum privilegiado de políticos e autoridades brasileiras nas infrações penais comuns. Isso deve ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado. É isso, né, Micaele? É isso mesmo, Adriane. E a expectativa do país inteiro, né? As atenções estão voltadas para isso, porque, olha, de acordo com o relator da proposta, o Randolfo Rodrigues, que é senador, ele estima que 22 mil autoridades têm hoje algum tipo de fórum privilegiado por causa da função que ocupa. O processo aí de responsabilização de políticos envolvidos em crimes comuns pode ser mais rápido se essa medida for realmente aprovada e colocada em prática. O autor da proposta, o senador Álvaro Dias, disse numa entrevista que ele não vê justificativa para a existência de regras que estabelecem a existência aí desse fórum privilegiado, né? Que eles, principalmente aí na prática de crime comum, que as autoridades, seja
sejam julgadas, passem pela justiça de forma como qualquer um outro cidadão. Isso porque, de acordo com ele, muitas pessoas se escondem através dessa situação do cargo eletivo, né, para se manter distante do alcance da lei nesses casos. Isso seria uma espécie de proteção para a classe política. Outro depoimento importante a respeito disso foi a do juiz Sérgio Moro. Numa entrevista, ele disse que também defende aí o fim desse fórum privilegiado. Eu acredito que a maior parte da população defenda, né, Adriane? Para que a gente tenha, né, a justiça feita de uma forma mais correta, sem que as pessoas se escondam atrás de um cargo como esse, um cargo político. Com certeza, Micaele. Eu particularmente acho que o rigor deveria ser maior ainda quando você se torna uma autoridade, um representante público, quando você se torna um político. E você tinha que dar o exemplo e as punições deveriam ser até mais severas. O que acontece na prática é que o político, ele acaba se beneficiando disso. A autoridade se beneficia, comete um crime, deveria responder como qualquer outra pessoa, mas tem esse foro privilegiado que é uma forma de fugir das instâncias normais da justiça. Você não vai ser julgado pela justiça comum. Você vai passar para a segunda instância, dessa segunda instância passa ali por todo um processo e é preciso, por exemplo, um parlamentar para que ele seja preso, né? Até então, agora recentemente a gente teve algumas mudanças, mas antes ele precisaria passar por um processo disciplinar na Comissão de Ética do Parlamento, perderia ali o seu cargo para então ser julgado. E o que acontece às vezes, a gente já viu até políticos aqui do Amazonas fazendo isso, eles começam a ser julgados na justiça da segunda instância, passam por todos os processos e recursos, quando eles estão lá em cima, que já não tem mais aonde recorrer, eles renunciam ao cargo e voltam lá para a primeira instância, para a justiça comum e inicia todo o processo de novo. Então isso é um verdadeiro absurdo. Agora o problema é conseguir fazer com que os próprios políticos, que são os beneficiados, votem contra eles mesmos. É verdade, difícil é isso, né? Porque fica nas mãos deles. E acho que o cidadão comum quer isso também, quer que o político que ele elegeu, que está ali representando ele, seja julgado de forma comum também. Afinal, todo mundo é cidadão, tem aí que responder pelos seus erros, né, Adriane? Com certeza. E é uma forma de dar mais igualdade, né, nessa questão judiciária e também de parar com a impunidade. A gente vê que vários crimes que são considerados de menor potencial ofensivo, a pessoa que roubou ali uma galinha é presa e o cara que roubou milhões, que acaba cometendo uma espécie de homicídio coletivo, quando ele desvia dinheiro, por exemplo, da saúde e com ele não acontece nada. Então, é um clamor da população que quer essa igualdade. Aí acabaria com aquela máxima de um peso, duas medidas, né? Com certeza. Obrigada pelas informações. Ótimo dia para vocês e para os ouvintes da Rádio Acrítica. Bom dia para vocês. Conversei com a Micaele e com a Deilson Albuquerque lá no estúdio da Rádio Acrítica na 93.1. E desde ontem, 6 espécies de peixe entraram no período de defeso aqui no estado. Até 15 de março do próximo ano fica proibida a captura, transporte e comercialização. Não é mesmo, Thea Morel? Olá, bom dia. Quais são essas espécies que entraram no defeso agora? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Exatamente. Nesse momento, nós temos 6 espécies e essas espécies não vão poder ser capturadas, não vão poder ser levadas dentro dos barcos e nem vão poder ser comercializadas nem aqui em Manaus e nem no Amazonas, pelo menos até março do ano que vem, né, nesse período de defeso. São 6 espécies e 4 delas são conhecidas do público, mas 2 delas com certeza vão fazer muita diferença na mesa dos amazonenses, viu, Adriane? Nós temos aí aruanã, mapará, sardinha, pirapitinga e as 2 espécies que com certeza vão fazer muita falta no cardápio aqui do Manauara são justamente o pacu e a matrinchã. Essas espécies todas que eu citei, elas não podem ser capturadas nem com rede de pesca, nem com nenhum tipo de material e não vão poder ser levadas em barcos e nem vão poder ser vendidas nem nas feiras e nem nos comércios, pelo menos a partir de agora, pelo menos não o peixe fresco, né? Eles podem sim ser pescados, viu, Adriane, mas podem ser pescados apenas com anzol e o transporte dessa pesca, né, tem que ser uma pesca ali apenas para subsistência e o transporte está proibido. Nós estamos numa época que é conhecida como a piracema, é uma época de seca. Em geral, na cheia, essas espécies, elas entram pelos igapós justamente para se alimentar, justamente para ter ali
um conforto melhor, e na época de seca elas vêm para o alto dos rios e muitas vezes na época reprodutiva essas espécies sobem os rios, elas nadam contra a correnteza. Então justamente nessa época do ano, que vai do dia 15 de novembro até o 15 de março, que é o período de defeso, essas espécies estão extremamente vulneráveis, porque elas estão reunidas em cardume, elas estão se reproduzindo e elas ainda estão fazendo um percurso que não é muito natural, um percurso que é subindo a correnteza do rio e, portanto, elas ficam realmente muito mais fáceis de serem capturadas. O período de defeso existe justamente para que elas não sejam capturadas em grande quantidade e isso não acabe com o estoque que existe nos nossos rios. Agora, até existe também uma questão que é os estabelecimentos que já têm estoque dessas espécies, né? Tem gente que pesca, deixa ali congelado o peixe para depois comercializar. Como faz para regularizar a situação dessas pessoas? Olha, Adriane, isso acontece normalmente porque realmente espécies como o pacu e matrinchã são muito populares, elas estão na mesa dos amazonenses, né? Então, quem geralmente faz esses estoques? São hotéis que precisam ter esses estoques pelos próximos 3 meses, tem os restaurantes também que têm esses estoques e tem até pesqueiros, grupos pesqueiros, né, pescadores que utilizam frigoríficos para manter alguns desses peixes em estoque, porque como vai ficar mais raro encontrar esses peixes nas feiras e nos mercados, o preço sobe também para o consumidor final, então é vantajoso para o pescador que conseguiu fazer essa captura até o dia 15 de novembro, manter uma parte desse estoque ali guardado para poder comercializar em um momento em que realmente o preço esteja menos em conta para o consumidor, mas mais vantajoso para aquela pessoa que é realmente o produtor, que é o pescador e que teve todo o trabalho de fazer a captura dessa espécie, né? Isso acontece principalmente com a matrinchã e com o pacu. Quem tem esses estoques deve, até amanhã, dia 17, fazer um informe da quantidade desse estoque para o IBAMA. Se você é um hotel, se você é um restaurante, se você tem ali uma quantidade de peixe armazenado, você precisa informar para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, né, qual é essa quantidade de peixe, né? Não precisa informar como é que você vai utilizar esse peixe ao longo desses 3 meses, mas é muito importante informar onde esse peixe é mantido e qual é a quantidade de peixe que você tem para comercializar. Para fazer esse informe, é necessário aí fazer a declaração de estoque, né? E isso pode ser feito online através do endereço nufauna.am@ibama.gov.br. A gente lembra também que para aquelas pessoas que foram pegas comercializando esse tipo de pescado, se não tiver essa documentação do IBAMA, que é a documentação justamente do estoque que ele tinha, do estoque que ele já tinha armazenado, pode pagar aí uma multa bem pesada. A multa para quem estiver transportando, para quem estiver capturando ou para quem comercializar essas 6 espécies que nós falamos no começo, né, é muito grande. Ela varia entre R$ 700 até R$ 100 mil por quilo de pescado. Então, dependendo aí se a pessoa é reincidente, dependendo da quantidade de peixe com a qual o IBAMA flagra a pessoa, essa multa pode ser realmente bem pesada e fazer muita diferença no bolso do pescador ou no bolso daqueles grandes empreendedores, né, que pescam grandes quantidades de peixe. Tem muita gente que se aproveita assim desse período em que o peixe está mais indefeso e mais vulnerável e pesca grandes quantidades de peixe. Além de você estar fazendo mal para o meio ambiente, além de estar acabando aí com o estoque natural, né, com esse recurso natural, você pode aí ter que pagar uma multa que vai pesar bastante no bolso. Com certeza. Obrigada, Thea, pelas informações. E agora chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Cop. O Walter Cardoso já sobrevoa Manaus. Olá, Walter, bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todo mundo que nos acompanha nessa volta à normalidade, aí depois desse feriado prolongado. Mais um dia bonito na cidade de Manaus. Nós temos nos deparado aí com cenários muito belos todas as manhãs e hoje um céu mais limpo do que de costume aí nos últimos dias. Um dia aí, ó, bem bonito aí para enfrentar, para dar energia para seguir o dia hoje de trabalho, Adriane. Nesse momento, a temperatura é de quanto? Temperatura de 25 graus, com uma sensação térmica aí de 26 graus. A possibilidade de chuva aí se mantém na casa de 60% e a temperatura máxima do dia é de 35 graus. Eu percebi que o clima tá bom, né? O dia começa muito bonito, mas lá embaixo já tem trânsito, já tem engarrafamento, inclusive, em algumas áreas. Que área é essa que você sobrevoa nesse momento?
Exatamente, Adriane. Estamos aqui exatamente no limite da Zona Norte, aqui o principal acesso de quem quer ir para o centro da cidade, mostrando aqui justamente o cruzamento da Avenida Max Teixeira com a Torquato Tapajós. E sim, já temos trânsito complicado nessa área. Depois de dias de tranquilidade, aí por conta do feriado, do ponto facultativo, hoje o trânsito voltou a ser intenso na cidade. Nós mostramos aqui, ó, que já há uma grande lentidão nesse trecho, dificultando bastante a vida de quem pretende usar a Torquato Tapajós, Adriane. Essa é a saída da Avenida Max Teixeira para ligar a Torquato. Vamos seguir então o percurso na Torquato Tapajós para ver se essa lentidão é só na saída da avenida ou se estende ao longo da via. A sensação que a gente tem, Adriane, é que o problema ele é muito maior do que esse trecho. Nós já fizemos o sentido inverso, né? E o único ponto que começa a fluir o trânsito com mais tranquilidade é após a área ali de escolas. Mas até ali, como nós podemos notar agora, o fluxo de veículos é muito intenso. Vamos seguir na Torquato para ver a saída para as avenidas Maripiranga Monteiro, ali o acesso a Djalma e Constantino Neri, ver se essa lentidão se estende, se existem outros gargalos aí nessa área. Exatamente. E aproveitando, Adriane, para ressaltar como foi o cenário do fim de semana, né? Nós tivemos aí, apesar de um fluxo menor de veículos do que costumamos ter, foram pelo menos 5 acidentes mais graves, né? 2 na BR-174 e 3 na AM-070, ali principalmente na região de Iranduba. Aproveitando aí também já para dar um bom dia para quem nos acompanha simultaneamente na Rádio Acrítica, e nós ressaltamos, vamos voltar a falar aqui da Torquato Tapajós. Início da Torquato Tapajós muito complicado, após a metade da via, trânsito fluindo com mais tranquilidade, Adriane. A gente já está passando ali pelo Clube Municipal, seguindo aí a Torquato Tapajós, passando pela entrada do Aeroclube e segue já no viaduto que passa pela rodoviária, vai dar acesso à Assembleia Legislativa para a gente mostrar também o trânsito. Nesse trecho aparentemente calmo, né? Isso mesmo, aqui depois daquele trecho ali mais complicado, onde existe escolas, a Torquato ela costuma ter um respiro maior. O motorista já consegue, digamos, passar a terceira marcha do carro. Mas hoje realmente está um cenário muito mais favorável. O problema segue, a maior parte, para quem continua na Avenida Maripiranga Monteiro para acessar o centro da cidade. A Djalma Batista e a Constantino Neri são as melhores opções para quem quer acessar essa região da cidade. A tranquilidade acaba aí na subida do viaduto para chegar ali na Assembleia Legislativa. Estou chegando na bola do Eldorado também, né? Vamos seguir para mostrar também lá na frente, Walter, já as saídas do bairro Parque 10. Isso, nós vamos mostrando que o Parque 10 que normalmente é um ponto que costuma apresentar bastante engarrafamento, porque é um atalho muito utilizado para quem quer fugir justamente do trânsito da Torquato Tapajós. Muita gente opta por vir ali por dentro da Avenida Ivonete Machado, justamente para cortar caminho. Com isso, até mesmo os atalhos acabam ficando engarrafados. Mas hoje é uma boa opção, porque nós vamos mostrando aí nas imagens do Alex Gomes que o trânsito não está tão intenso assim nessas saídas. Não está tão intenso, o fluxo é moderado, flui tranquilamente. Já nesse ponto de baixo do viaduto, ali próximo a Efigênio Salles, o viaduto da Vargas, há uma lentidão em ambos os sentidos. Isso mesmo, a Darcy Vargas costuma principalmente engarrafar nesse trecho aqui embaixo do complexo viário Miguel Arraes, porque ele pega o trânsito já pega o engarrafamento do V8, a Avenida Efigênio Salles, que costuma apresentar muita lentidão, como é novamente o cenário de hoje. Apesar disso, após, digamos assim, esse trecho aqui, esse grande encontro do viaduto, o trânsito está fluindo melhor em quase todos os sentidos. O único trecho que apresenta uma pequena retidão ainda nesse início da Efigênio Salles. Vamos seguir então a Darcy Vargas para pegar Efigênio Salles no sentido da Bola do Coroado, ver se essa lentidão se reflete ao longo da via também, porque esse é um ponto de quem sai da Zona Leste também, quem usa a Zona Centro-Sul também para sair por essa área e para quem vai para essas áreas também. Normalmente há uma lentidão em ambos os sentidos. Vamos seguir então pela Efigênio Salles e no sentido da Bola do Coroado para a gente perceber se há algum tipo de acidente ou se é só o fluxo de veículos que causa essa lentidão.
Isso. Uma coisa que chama bastante atenção é porque logo nesse início da Efigênio Salles existe uma escola que normalmente já prejudica o trânsito, né, a parada e saída de veículos, e existe também a redução das vias, porque você tem 2 faixas da Efigênio Salles de quem vem ali da Darcy Vargas e 2 vias de quem vem do viaduto. E essas 4 faixas viram apenas 2. Então, é normal que exista toda essa concentração de veículos logo após a saída. Mas após alguns metros, nós notamos que o trânsito tende a fluir. Até mesmo aqui já na região de proximidade do Tribunal de Contas do Estado, que apresenta muitos problemas constantemente, principalmente nessa região aqui da faixa de pedestres. Mas após alguns metros, o trânsito já flui com mais tranquilidade. Então a Avenida Efigênio Salles, para você que está saindo de casa, ainda é uma boa opção para quem pretende acessar aqui o Coroado, o Aleixo. Ok, volta daqui a pouco, a gente volta mostrando outro ponto da cidade com essas imagens exclusivas do RC Coop. E você já pensou em medir o consumo da energia elétrica da sua casa em reais? E de quebra ter a possibilidade de economizar mais no fim do mês? Pois é, pensando nisso, um aluno do curso técnico de eletrônica do Instituto Federal do Amazonas desenvolveu um aparelho capaz de monitorar o quanto será gasto em dinheiro. Vamos conferir. O criador do equipamento é o Marcos, de apenas 17 anos. Foi nessa mesa que ele construiu o sistema integrado de automação. A ideia surgiu no ano passado, após a crise hídrica do Sudeste, que ocasionou diversos problemas na hidrelétrica, que é a maior fonte de energia do país. De acordo com algumas pesquisas da Abesco, o desperdício residencial é o maior de todos. Ele ultrapassa os shoppings, os comércios e até mesmo as indústrias. Esse desperdício de energia elétrica chega a ser 12 bilhões de reais por ano. Então, eu pensei em desenvolver um protótipo capaz de medir esse consumo para conscientizar as pessoas do quanto elas estão gastando. O equipamento funciona basicamente assim. Esse sensor é ligado na rede elétrica, que envia as informações para uma placa que fica aqui dentro. Essa placa foi programada para fazer os devidos cálculos e chegar até o consumo em reais que costuma aparecer aqui nesse display. Segundo estudantes, os aparelhos que mais consomem a energia são o ar-condicionado, o chuveiro elétrico e a geladeira. Foram quase 12 horas de monitoramento para chegar nesse resultado final. De acordo com os testes que eu realizei com o meu protótipo, eu medi os ar-condicionados, que deu em torno de R$ 2,30 por 12 horas de consumo, que é o tempo que ele fica ligado durante a noite. Então, em um mês, ele iria gastar aproximadamente R$ 65 só os ar-condicionados. O monitoramento serviu para alertar o pai, que foi o maior incentivador do projeto. Nós, trabalhando na medição do consumo de energia elétrica e observando esses valores, nós conseguimos tomar algumas ações para que a gente consiga reduzir a nossa conta de energia, que é muito pesada. E enquanto não temos o equipamento em casa, esse especialista dá uma dica para otimizar o uso dos eletrodomésticos em casa. O melhor modo de economizar é utiliza logo de uma vez só, tudo que precisa, para só ligar ele uma vez e depois de ligar e pronto. Agora, se liga, desliga, você acaba tendo consumo também um pouquinho maior. Vamos dizer o exemplo do chuveiro elétrico ou até de um ferro. Então, um ferro você ligou, ele vai levar um tempo para esquentar e depois ele vai ficar estável. Se você desliga, ele vai de novo fazer todo esse processo. Aí ele vai forçar tudo novamente para chegar à temperatura ideal. Isso aí você vai ter consumo bem maior. E agora vamos ver o que já foi notícia até aqui no Manhã no Ar. Justiça do Trabalho determina a suspensão de greve geral anunciada pelo Sindicato dos Rodoviários. A juíza do plantão entendeu que não havia justa causa para a greve e fixou o pagamento de multa diária de R$ 50 mil caso a medida não fosse cumprida. A categoria briga 7 meses por melhores condições de trabalho e aumento salarial. Homem é preso com 20 quilos de maconha tipo skunk no porto de Manaus. De acordo com a polícia, Raimundo Costa Souza seria a mula de traficantes colombianos, que também tem esquema de roubo de carros na capital amazonense. O Conselho Regional de Medicina vai abrir sindicância para apurar a morte do menino Vicente Monte, de 2 anos, que morreu na semana passada por causa de uma meningite. A família acredita que houve negligência por parte dos médicos que atenderam o garoto.
Pagamento de 13º deve aquecer venda de artigos natalinos na capital, mas o movimento em busca desses produtos, por enquanto, está abaixo do esperado e tem deixado os comerciantes preocupados. Em busca de economia, alguns pais já começaram a comprar material escolar para o próximo ano letivo dos filhos. Apesar da tentativa de economizar, empresários afirmam que distribuidoras e editoras de livros já reajustaram os preços. E chegaram os novos planos Vivo Família. Agora você vai ter muito mais internet e vai poder compartilhar com toda a sua família. São 6 GB do 4G mais rápido do Brasil, ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis. Isso mesmo, você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar mais nada por isso. E ainda gerenciar sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso por R$ 249,90 por mês. Tá esperando o quê para ser Vivo? Passe em uma loja Vivo e conheça essas e outras ofertas ou acesse www.vivo.com.br/pós. E vamos voltar a falar com Walter Cardoso, direto do RC Coop. Ele mostra a movimentação do trânsito na cidade ao vivo de outro ponto. Olá, Walter, estamos onde agora? Oi, Adriane, estamos aqui na Avenida Governador José Lindoso, também conhecida como Avenida das Torres. O trânsito intenso agora nessa manhã já começa a complicar aqui antes mesmo dos acessos aqui, por exemplo, à Avenida Efigênio Salles, que costuma ser o grande problema. Vamos seguindo aqui justamente para mostrar o problema aqui no chamado encontrão, né, de quem segue ali para a rotatória do Coroado. Hoje o trânsito é realmente mais pesado do que o de costume. A gente está aí nesse trecho da Avenida das Torres, que mostra no sentido da Efigênio Salles, e quem tenta acessar a Efigênio Salles encontra dificuldade, quem vem da Efigênio Salles também encontra dificuldade na Avenida das Torres. A gente vai acompanhando então, Walter, o percurso no sentido da Efigênio Salles e da Alameda Cosme Ferreira, para a gente verificar esses encontros também. Isso, nós chegamos aqui na rotatória do Coroado, é realmente muito complicado a saída. Após aquele acesso, o trânsito até flui com mais tranquilidade para quem segue para André Araújo ou volta ali para Efigênio Salles. O tráfego mais pesado é realmente em direção à Avenida General Rodrigo Otávio, principalmente por conta da UFAM, né? A gente sabe que esse horário é horário de entrada de alunos, então o tráfego costuma ser muito grande. Nós vamos seguindo aqui mostrando a Alameda Cosme Ferreira para a gente ter uma noção também de quem vem ali da Zona Leste, para mostrar a dificuldade, que realmente o trânsito também está pesado nesse sentido. Quem vem da Avenida das Torres encontra essa dificuldade para chegar à Alameda Cosme Ferreira, mas logo depois do encontrão, o trânsito no Complexo Viário Gilberto Mestrinho flui com tranquilidade. Agora a gente está indo no sentido da Zona Leste para mostrar também o trânsito nessa área. Aparentemente tranquilo, a gente não tem registro até o momento de acidentes, nem problemas com semáforos ou carros em pane. Isso mesmo. E notando, comparando as duas vias, a dica que a gente dá é para evitar toda essa dor de cabeça da Avenida das Torres, do encontrão, a principal opção é vir por dentro do Conjunto Tiradentes. Antes ali do fim da Avenida das Torres, você entra no Conjunto Tiradentes e sai aqui ao lado do estádio Carlos Zamit, o CT do Coroado, porque a Alameda Cosme Ferreira ela apresenta mais fluidez do que a Avenida das Torres, então você consegue aí ganhar uns 5, 10 minutinhos no seu tráfego diário. E nem precisa fazer desvio ali no Coroado, entrando na Beira Rio, porque o trânsito, que é uma novidade, né, normalmente está muito engarrafado, tá bom hoje na Alameda Cosme Ferreira. Tem alguns pontos de lentidão, mas por causa do tempo do semáforo, mas o restante vem com bastante tranquilidade, né? A gente já passou do estádio do SESI e, por enquanto, há uma tranquilidade muito boa até para uma manhã de quarta-feira, vindo de um feriado. Isso, e um fato que a gente destaca é que não há acidentes, não há nenhum tipo de outra ocorrência que atrapalhe o trânsito nessa região. Então tudo isso colabora para que a Alameda Cosme Ferreira realmente seja a melhor opção ao invés da Avenida das Torres, por exemplo. E falando de acidente, a gente não tem registro de acidentes nessa manhã, assim como no feriado foi muito tranquilo, né, Walter?
Isso, conforme a gente destacava agora há pouco, apesar de toda a tranquilidade do trânsito no fim de semana, no feriado prolongado, nós tivemos aí 2 ocorrências mais graves, né, que resultaram em mortes, que foi um atropelamento na BR-174 e ontem de madrugada, já praticamente nas primeiras horas do dia de hoje, um capotamento ali na M070 logo após a ponte do Rio Negro. Mas fora essas ocorrências, e tendo em vista que nós tivemos um feriado prolongado, pode-se até considerar que realmente foi um fim de semana, um feriadão muito tranquilo para o trânsito. Ok, Walter, muito obrigada pelas informações. Ótimo dia para você e para toda a equipe do RC Cop. Em nome de toda a equipe do RC Cop, do comandante Sérgio, do cinegrafista Alex Gomes, um bom dia e uma boa volta aí aos trabalhos para quem estava de folga. Com certeza. A gente teve uma informação agora de que aconteceu um acidente ali próximo a Manaus 2000, na área do Japim, mas a gente não tem informação da gravidade do que realmente aconteceu por lá. Se essa informação chegar até o fim do programa, a gente passa ela para vocês. E agora a gente fala sobre o Cine Manaus e o governo federal que estão oferecendo vagas de emprego para este fim de ano. Se você está de olho em uma dessas vagas, então vamos conversar agora com a Thea Morel, que está ao vivo e tem outras informações. Olá, Thea, conta pra gente qual o número de vagas e como faz para ter acesso a elas. Olha, Adriane, se a gente for somar as 2 plataformas, nós temos aí mais de 30 mil vagas disponíveis só aqui no Amazonas. A plataforma mais comum e mais conhecida do público que está procurando emprego, né, é justamente a plataforma do Cine. Através do endereço eletrônico www.cine.com.br/mais empregos em Manaus, vagas em empregos em Manaus AM, isso tudo separadinho por traço, né? É possível você encontrar aí disponível 19.493 vagas. Nós temos aí um leque muito grande de atividades que estão contempladas nessas vagas do Cine Manaus. Entre essas atividades, eu posso citar aqui, por exemplo, a atividade de analista comercial, que tem um salário aí em torno de R$ 2.500. Tem vagas para assistente social com um salário de R$ 1.850. Tem vagas para quem tem menos qualificação técnica, né? Tem vagas aí, por exemplo, para subgerente de loja com R$ 1.300, o salário para assistente de RH com R$ 1.200 e tem um monte de outras vagas para quem estiver realmente procurando emprego. Pintor industrial, chapeiro, auxiliar de serviços gerais, essas todas são funções que, por exemplo, não exigem muita qualificação escolar e que muita gente pode concorrer a essas vagas. Agora, tem também aquelas vagas que são mais específicas e que têm um salário um pouco melhor, como, por exemplo, o representante comercial, que está pagando aí, em média, um salário de R$ 3.600 e até vaga para gente graduada, como é o caso dos engenheiros civis. Existem vagas lá onde o salário inicial é em torno de R$ 6.000. A gente está falando aqui só de uma plataforma, que é o Cine Manaus, mas como você mesmo disse, existe outra plataforma também, que é a do governo federal. E nessa outra plataforma, aqui para o Amazonas, aqui para Manaus, nós temos disponíveis 17.428 vagas. Para você ter acesso a essa outra plataforma, você tem que ir para o endereço eletrônico maisempregos.mte.gov.br. Esse Mais Empregos é o site aí do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, né? E lá você tem só aqui para o Amazonas um número também bastante expressivo de vagas. Só que lá as vagas elas estão distribuídas por setor. O setor que mais está oferecendo vagas nesse momento é o agropecuário, que tem aí 6.426 vagas disponíveis para quem está sem emprego. Depois dele vem o setor de serviços com 5.080 vagas. E em terceiro lugar, o setor de comércios com 3.401 vagas. A gente sabe que o comércio nessa época do ano tem um aquecimento no número de vagas, no número de contratações. Estão começando a abrir aí, estão começando as contratações das vagas temporárias, já dos comerciantes que querem aproveitar a época do Natal e o aquecimento nas vendas, que normalmente acontece nesse fim de ano. Então, muita gente deve contratar aí vendedores temporários e, por isso, o setor de comércio está em terceiro lugar nesse site de vagas de emprego. Somando aí 19.000 vagas com 17.000 vagas, a gente tem aí 38.000 vagas só aqui em Manaus. É claro que essas vagas elas são um pouquinho específicas, é preciso uma certa qualificação muitas vezes, mas se o candidato tiver interesse em realmente começar a trabalhar nesse fim de ano, aproveitar esse aquecimento aí do número de empregos, tem essas 2 plataformas disponíveis, o cine.com.br
procura o link daqui de Manaus, e tem também o Mais Empregos, que é do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, com mais vagas disponíveis aqui para a nossa cidade. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações, ótimas dicas aí para as pessoas que estão procurando emprego, até melhorar o emprego. E em relação ao Cine, você que já tem cadastro, é importante ir atualizar esse cadastro. Se fez algum curso novo, ter uma nova experiência, coloca isso que fica mais fácil conseguir um emprego, porque eles vão fazer um cruzamento de dados, as vagas que estão sendo oferecidas, a exigência para essas vagas e a sua qualificação. Então é importante procurar o Cine e atualizar o seu cadastro. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco com o Manhã no Ar trazendo informações sobre o esporte e todas as informações sobre o Peladão a Bordo, o reality. Começa hoje, é um instante só.